Fala pessoal, como é que vocês estão? Gente, preciso dizer que eu estava com muita saudade, viu, de dar aula para vocês. Não sei se todo mundo aqui já estava sabendo, mas eu voltei a dar aula para vocês de história, tá bom? E eu sei que a gente vai se divertir muito, né, nesse segundo semestre. Claro, não é a mesma coisa, né, porque a gente não vai ter aquele contato direto como estávamos tendo pelo menos pelo Google Meet, mas eu tenho certeza que se vocês se esforçarem aí, vocês vão aprender do mesmo jeito por meio das videoaulas, tá bom? Eu andei conversando com o professor Flávio para entender mais ou menos até onde vocês estudaram, né, o conteúdo de história no segundo bimestre, tá bom? E pelo que parece, vocês já concluíram o conteúdo, né, do Império Romano. E então, como uma forma, né, da gente dar continuidade nesse terceiro bimestre, essas primeiras semanas elas são de retomada de conteúdo. Então eu preparei para vocês aqui, né, esse conteúdo sobre conceito de império, mas nós não vamos, tá, nos restringir somente ao império. Eu acho que é muito pertinente nós começarmos, né, a entender um pouco mais sobre os tipos e formas de governo que nós temos no nosso mundo, tá bom? Seja do período atual, que é muito importante, como também, né, nessa parte histórica de coisas bem antigas mesmo, tá certo? Então, nós temos aqui como objetivos, né, do nosso conteúdo compreender as formas de governo no mundo, tá bom? E analisar as características dos tipos de governos propostos nessa aula. Se nós formos parar para analisar, existem, pessoal, dezenas de tipos de governos diferentes no mundo. Então, cabe a nós estudarmos aqui os principais, tá bom? Até porque muitas dessas formas de governo são parecidas com alguns modelos, que nós já vamos conhecer aqui daqui a pouco, só que elas são um tanto quanto diferentes em pequenas particularidades, tá certo? Para a gente poder iniciar o nosso estudo sobre os tipos de governos, tá? Eu acho que é muito interessante a gente começar a perceber o que se trata esse tipo de governo, como a princípio surgiu esses líderes, como é formado, né, essa cúpula, essa organização, esse sistema capaz de regir países, nações e sociedades. Quando paramos para poder analisar, pessoal, parece que o termo liderança ele é algo, né, que surge sempre dentro de alguns grupos. Pode ser um grupo de amigos, pode ser o grupo de uma sala, pode ser um grupo de trabalho, né, até mesmo de uma cidade, de uma vila, né, e no nosso caso aqui, de um país. Quando paramos para analisar esse termo liderança, ele tem algo muito relacionado com o quê? A arte, né, de lidar com pessoas, de comandar pessoas, atrair seguidores, né, e influenciando tanto de forma positiva as mentalidades, os comportamentos, como até mesmo, né, de forma negativa, certo? Ah, Se nós pararmos para analisar, a nossa espécie, né, a nossa espécie humana, ela vive em comunidade, né? Nós sempre vivemos em comunidade. Quando a gente faz essa retrospectiva histórica, nós podemos analisar que os nossos antepassados, desde a pré-história, andavam em comunidade, certo? Mesmo que fossem pequenos grupos, era natural que a nossa espécie habitasse junto com outras pessoas. Por que que isso acontece? Dentro do reino animal, a gente pode perceber que existem animais que são solitários, né? E outros que também vivem em grupos, como é o caso do ser humano. Isso é uma forma, pessoal, de sobrevivência também. O ser humano, ao viver em grupo, né, principalmente dentro daquela época pré-histórica, ele sabia que era um fator determinante para poder garantir a sua sobrevivência, principalmente em um momento em que a hierarquia do reino animal não era favorecível para a nossa espécie. Vocês lembram, né? Nós não tínhamos garras ou presas tão poderosas quanto de outros animais. Então, por isso, né, viver em grupo era uma forma de sobreviver. Mesmo nesse período, né, há tanto tempo atrás, ainda é possível notar que esse papel de liderança ele existia. Como? Não era na figura de um rei, algo tão complexo como um presidente ou um ministro, né? Mas há uma espécie de líder como um chefe de uma aldeia tribal, por exemplo. O que seria então essa liderança? No meu conceito, né, a liderança ela surge a partir de uma pessoa protagonista, certo? Então, um certo tipo de protagonismo dentro daquele grupo
visando, de certa forma, trazer o benefício a eles, certo? Vamos supor aí, né, nesse período pré-histórico, quem seria o líder? O líder certamente seria uma pessoa que era forte, né? Uma pessoa que tivesse um tipo de inteligência que possibilitava garantir àquele grupo o quê? A sobrevivência, certo? Só que se a gente parar para analisar, esse tipo de liderança, né, esse significado tão pré-histórico, né, para a gente poder entender esse grupo de sociedade, também é algo que cabe nos dias de hoje, não é verdade? Vamos supor o caso daqui do nosso prefeito. O prefeito, né, daqui de Anápolis, né, o Roberto Naves, ele é como se fosse uma espécie de líder, certo? Então, o que é responsabilidade do prefeito? De certa forma, né, cuidar da população, pensar em políticas públicas, né, que possam trazer o quê? O bem-estar, né, do povo anapolino. Pode ser tanto do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da educação, do ponto de vista, né, de ter alimento, né, na boca das pessoas, de ter emprego. Então, isso faz o quê? Faz sentido, né, dentro da nossa lógica sobre o que é a liderança. O líder é aquela pessoa que, além de comandar as pessoas, cuidam delas, influenciam elas, certo? Aqui, né, conforme o slide, a liderança, pessoal, ela pode surgir de forma natural, certo? Quando uma pessoa ela se destaca pelo papel de líder, sem possuir forçosamente um cargo de liderança. Esse, né, é o sentido mais simples que a gente pode definir a liderança, né? Não, obviamente, comparando totalmente com um cargo público, certo? Mas um líder é um líder. Consegue entender? Como que então, né, se manifestam esse tipo de liderança? São pessoas normalmente, né, de certa forma, notáveis. Como que a gente percebe essas pessoas com papéis de liderança? São normalmente com um sentimento altruísta, né? São normalmente pessoas confiáveis, são normalmente pessoas que são capazes de tornar, né, o desejo daquelas pessoas em uma ação, certo? Pensar e influenciar de uma forma positiva, ok? Olha aí, quando um líder é eleito por uma organização e passa a assumir um cargo de autoridade, exerce uma liderança formal, certo? Então nós temos um líder informal, que é como se fosse aquele que nós escolhemos, um grupo, sabe aquele tipo de amigo seu, que não exatamente o cara popular, mas aquele cara que quando vai se pronunciar, as pessoas normalmente param para poder escutar ele, né? Quando essa pessoa propõe alguma coisa, normalmente é algo interessante, é algo útil, certo? É uma pessoa que você consegue olhar e pensar, caramba, essa pessoa é top, essa pessoa eu confio nela para poder decidir as coisas e é alguém com quem eu quero estar próximo, entendeu? É assim que os líderes, né, são destacados, ok? Então vamos lá. Entender esse papel de liderança é de certa forma fundamental, né, para a gente poder entender os tipos de governos. Porque governo, vamos pensar nessa palavra, o ato de governar. O que o líder de uma nação governa? Ela governa o território, mas principalmente, né, de uma forma pensando naquela população, certo? Um líder, um presidente, um rei, de certa forma ele tem que pensar o quê? Em favor das pessoas a quem ele governa, tá bom? Mesmo com esse tipo de pensamento, e eu quero que vocês levem isso aí, né, para os próximos conteúdos, a gente ainda vai perceber que, por mais que esse sentido de liderança possua, de certa forma, né, essa missão, vamos dizer assim, de preocupar com o povo, de preocupar com as pessoas, nós podemos perceber que não é uma regra, tá? Por mais que um rei, um ditador, um presidente sejam cargos de lideranças, não necessariamente eles, né, seguem essas preocupações com o bem-estar da população. E isso eu tenho certeza que vocês já conseguem perceber, não somente no período atual, mas também, né, sobre o que vocês viram na história, certo? O que vocês viram com os gregos, o que vocês viram com os povos romanos, né? Será que realmente César se preocupava totalmente com a saúde e o bem-estar da sua população, certo? Será que os faraós preocupavam com o bem-estar da população antes do próprio bem-estar? Claro que os conceitos são diferentes, né? Mas, inclusive, podemos perceber que muitos desses líderes, além de assumir um papel, né, de, sei lá, governar aquele povo,
algo até mais simbólico, algo até mais especial, né? Como sendo uma certa forma uma espécie de divindades, como é o caso do Rei Sol, né? Como foi considerado Luís XVI, até o mesmo, né? O caso dos faraós. E não é tão absurdo a gente pensar isso não. Muitos líderes no mundo, pessoal, têm uma relação muito forte, né, com a justificativa das divindades para poder mostrar o porquê que eles são aqueles líderes, tá bom? Vamos seguir aqui para o próximo slide, viu? Pessoal, como eu disse a vocês, existem, né, e existiram diferentes formas de governo no mundo. Eu separei para vocês aqui 3 tipos e a partir desses 3 tipos a gente pode destacar algumas dessas formas, ok? Aqui podemos observar, né, a monarquia com as famílias reais, as dinastias e até mesmo as monarquias constitucionalistas. Tá? Temos a república e a democracia, que é no caso o regime presidencialista, né, ou parlamentarista, e também, né, a autocracia, onde nós podemos perceber o autoritarismo, o absolutismo, ditaduras, tirania, né, e o despotismo. O primeiro deles, que nós vamos iniciar aqui o nosso estudo, é sobre a monarquia, tá bom? Mas antes de nós iniciarmos, eu quero que a gente pense, né, um pouco sobre isso aqui. O que vocês sabem sobre a monarquia? O que vocês sabem sobre a república, sobre o que é uma democracia, certo? É muito comum a gente perceber nos dias de hoje elementos que são comentados o tempo todo na mídia, né? Nos jornais, na televisão. Por exemplo, referente à monarquia, o exemplo que é mais comum a gente escutar é sobre a Rainha Elizabeth, né? Sobre a monarquia inglesa. Sobre república e democracia, né? São todos aqueles países com regime presidencialistas. Nós temos aí, por exemplo, o nosso país, né? O Brasil. Nós temos os Estados Unidos, que é conhecido como a maior democracia do mundo, né? E também, né, do lado da autocracia, nós logo escutamos, né, sobre os regimes de ditadura, sobre esse autoritarismo. Nós percebemos aí no caso da Venezuela uma ditadura, né? Nós também temos no nosso histórico, aqui no nosso país, a ditadura militar de 1964. Então, todas essas formas de governo são o tempo todo comentadas, né, no nosso dia a dia. É por isso que mesmo que eu tenha falado ou fale alguma coisa para vocês agora, nada disso, na verdade, é novidade, certo? Porque mesmo que de forma indireta, vocês, né, escutam esse tipo de coisa, certo? Eu acho que é até interessante a gente pensar que quando surgir alguma dúvida, quando tiver alguma curiosidade, vocês podem estar escrevendo aqui nos comentários do vídeo, podem estar mandando no grupo do WhatsApp também, porque é muito importante, tá, que a gente promova esse tipo de discussão. Até porque, para vocês agora, que entraram, né, no ensino médio, logo logo vocês estão fazendo 16 anos, que é a idade mínima, né, para vocês poderem exercer, tá, o seu direito na democracia e poder escolher, né, um presidente, tá bom? Não somente um presidente, né, mas escolher os cargos de liderança, tá bom? Ou até mesmo para você que se identifica, né, como um líder e, de certa forma, quem sabe no futuro você não entre como um candidato político ou como um líder rebelde. As infinidades aqui são enormes, tá bom? Mas isso aqui, pessoal, é muito interessante para a gente entender o quê? Sobre o mundo, na verdade? Nós sabemos que o mundo há lideranças. Então, será que a quem nós somos liderados? Quem nos governa? Certo? Então, vamos lá. Primeiro tipo, né, de forma de governo que nós vamos estudar aqui é sobre a monarquia. Pessoal, as monarquias, elas já existem, né, no nosso mundo há muito, muito tempo. É uma das invenções humanas, né, que, sei lá, já estão presentes aqui, né, há milhares de anos. Milhares de anos, eu falo, vamos supor, os egípcios, né, já viviam ali o sistema monárquico, os fenícios, vários outros povos aí com mais de 4.000 anos de história. Então as monarquias, elas já existem há muito tempo. O que de certa forma nós podemos utilizar para delimitar, né, o nosso conhecimento e a nossa visão sobre a monarquia, assim como as características, né, desse tipo de governo. Vamos comentar um pouco antes, né, sobre essa imagem
a gente pode perceber aí, né, a Rainha Elizabeth, no auge dos seus 782 anos. Não, brincadeira. Ela já tem, né, quase 100 anos e vem se mostrando aí, pessoal, como uma das monarcas que mais viveram, que mais governaram, né, em toda a história da humanidade. É muito tempo, tá? É muito, muito tempo mesmo que ela está aí no governo. É interessante a gente pensar que outras monarquias, né, não duraram tanto. Existem monarquias que duraram dias, né? Existem reis que ficaram no poder durante dias apenas. E ela, né, já está fazendo aí muitas, muitas décadas mesmo. Então vamos lá. O que é a monarquia? A monarquia é uma forma de governo onde o rei, monarca, exerce um papel político, podendo ser mais ativo, governando o Estado, ou mais passivo, cerimonial, em que cumpre, né, meras funções de representação. No caso, pessoal, a monarquia também ela é hereditária, ou seja, um rei morreu, né? Logo, quem será o herdeiro, né, do trono que vai assumir ali o cargo, né, de chefe de Estado, de líder, né, da nação? O filho dele, tá bom? A gente pode perceber que na nossa história os principais herdeiros eram quase que exclusivamente todos homens, né? Isso se deve, pessoal, à presença, né, do patriarcado, à herança, né, machista que até hoje, né, vive na nossa sociedade. Então, durante muito tempo, as mulheres, né, não eram vistas como herdeiras do trono. É por isso que é interessante, né, a gente pensar aí sobre a Rainha Elizabeth, porque a monarquia inglesa, em geral, sempre teve figuras femininas muito poderosas, tá? Nós temos aí como exemplo a rainha Catarina, né, que ela governou durante o século XVI de uma forma bem interessante. Temos também, né, a avó da rainha Elizabeth, que é a rainha Vitória, né? O período de governo dela, conhecido como vitoriano, ele foi um dos mais prósperos para o Império Inglês, tá bom? E hoje, né, a rainha Elizabeth aí também, né, com muitos e muitos anos de governo, tá bom? Existem, pessoal, vários tipos de monarquias. Na verdade, não vários tipos, existem muitas monarquias, né, pelo mundo. Para quem não sabe, até hoje, né, no Japão também há um imperador, certo? Existe também na Espanha, na Dinamarca, na Bélgica, tá bom? E até mesmo o Brasil já teve um imperador, né? Já teve um monarca. Então, né, nós podemos entender o quê? Caramba, existiu, né, esse tipo de regime, esse tipo de forma de governo, existiu muito, né, na história da humanidade e até hoje ainda existe esse tipo de governo. Quando eu falei, né, sobre tipos de monarquias, existiram, pessoal, realmente alguns tipos de governos monárquicos, né, bem diferentes um do outro. Por exemplo, já existiu reis, né, absolutistas, onde eles possuíam um tipo de poder bem autocrático. Que era o quê? Um poder bem na mão deles, né? Basicamente tudo, né, que o rei falasse deveria ser cumprido. Como que isso significa? Mesmo que se houvesse uma espécie de senado, uma espécie de conselho, o rei tinha o poder de poder mandar em tudo, tá? E isso é bem diferente, por exemplo, da monarquia inglesa, né? Que já há alguns séculos não tem um poder tão forte. Ele é algo muito mais representativo. Ou seja, a Rainha Elizabeth, por exemplo, ela não intervém na economia e não intervém na política. Ela possui um cargo, né, apenas de quê? De comentar um pouco, né, publicamente sobre coisas bem limitadas, participar de muitos eventos, certo? Então, logo percebemos que é um tipo de monarquia diferente, né? Onde o poder não está na mão do monarca. Esse tipo de monarquia, como é o caso inglês, é chamado, pessoal, de monarquia constitucional, tá bom? Existe um primeiro-ministro que é o representante, que é o líder, né, que governa o país, e ele, né, vira e mexe aí, tem reuniões com a Rainha Elizabeth para saber como é que está o reinado e etc, né? Mas é um poder bem fictício mesmo. Hoje no mundo não existem monarquias que possuem um poder expressivo, tá? Muito poderoso e capaz de influenciar o governo, tá bom? Como eu disse para vocês, é algo bem simbólico mesmo.
Pessoal, como eu estava dizendo a vocês, tem algo muito relacionado entre os cargos de liderança e as questões divinas, tá? Eu não quero dizer aqui, entrar na questão de dizer que Deus escolheu tal pessoa para ser o rei, tal pessoa para ser o presidente, tá? Vamos apenas pensar em algo realista aqui para a gente. Alguns cargos, né, de governante, eles são a maior forma expressiva de poder, certo? Pensa, um chefe de Estado, o líder de um país, de um reino, ele tem muito poder, né, em suas mãos. E o poder, pessoal, é algo fascinante. O poder te permite realizar coisas incríveis, né, tudo que você imaginar. Então, muitos desses reis utilizavam, né, desse discurso dos deuses como uma decisão de Deus para eles estarem ali, tá bom? E isso, pessoal, inclusive justificava alguns tipos de abuso de poder, tá bom? Vamos lá. Quando a gente entende sobre monarquia, lembra que eu tratei com vocês aqui sobre o papel da liderança e o bem-estar? Durante muito tempo, né, após essas pequenas sociedades desenvolverem e crescerem, se transformarem nesses grandes reinos, por exemplo, nós podemos começar a pensar: será que a figura do monarca, né, um cargo hereditário, uma pessoa cercada de poder e de privilégios, será que as ações que ele toma são visando o bem-estar da população que ele governa, ou será que é visando o próprio bem-estar e o bem-estar da sua família e da nobresia e etc. Tá bom? A partir do momento, né, em que os governos são estabelecidos e o próprio poder, né, seduz e encanta, será que as pessoas com receio de perder aquele poder, eles não começam a tomar atitudes que vão contrárias ao ideal de liderança? Por exemplo, a gente consegue ver, né, na Revolução Russa, que foi o quê? Um caso de uma monarquia que já estava há mais de 300 anos, né, no poder da Rússia, que tomavam decisões que garantiam o privilégio da nobresia enquanto a população sofria, certo? Então, não somente esse caso, nós podemos citar vários outros, né, onde haviam monarquias que não se preocupavam com o bem-estar da população, apenas gostariam de quê? De cobrar impostos e garantir os seus privilégios, tá bom? Isso é importante para a gente entender que nem todo cargo de liderança é como a liderança deveria ocorrer, certo? Vamos então à República, tá? A República, pessoal, por mais que a gente considere algo muito atual, né, do sistema de hoje, né, de como os países são governados, na verdade a República é algo muito, muito antigo. É inclusive, né, uma das heranças greco-romanas para a nossa sociedade atual, né, para as sociedades humanas, né, atuais. Esse regime, vamos supor aí, da república, né, democrática, ela tem uma perspectiva, né, na qual a população ela vai escolher o seu líder, o seu representante, certo? E o que é a democracia? Democracia é, de certa forma, garantir o poder ao povo. Então, o líder, que teoricamente estaria, né, a comando do governo daquele povo, seria uma pessoa escolhida por eles para poder fazer o quê? Trazer o bem, né, pensar em políticas públicas, em formas de garantir o quê? O bem-estar social. E, novamente, a gente consegue perceber na história da sociedade humana que nem sempre, né, foi isso que aconteceu aqui. Repúblicas, pessoal, por mais que a gente pense nesse caráter democrático, nem sempre é dando poder a todo o povo. Muitas pessoas, né, acabavam sendo excluídas dessa democracia. Mas, poxa, a democracia não deveria ser igualdade a todos, né? Vamos lá, desde o momento em que esse ideal democrático, né, ele surge, vamos pegar, por exemplo, o modelo de Atenas, né? O que era um cidadão? Né? O cidadão que poderia participar ativamente da política era um direito reservado a apenas uma pequena parcela da sociedade, que eram os homens, né? Os nascidos ali atenienses, né? Não poderiam ser estrangeiros, e alguns outros privilégios para poder garantir a ele, né, esse direito de ser um cidadão. No Brasil mesmo, a partir do momento em que houve, né, o golpe e foi estabelecida a república aqui no Brasil, dando fim à monarquia, nós percebemos que grande parte da parcela da população ainda continuava o quê? Fora dos direitos democráticos,
como era o caso dos negros, né, e também das mulheres, que inclusive, né, conseguiram conquistar esse direito há pouco tempo atrás ainda, tá bom? Então a república ela pode acontecer dessa forma, tá? Tanto presidencialista como também parlamentar, na qual existiria, né, um parlamento ali onde as decisões seriam tomadas de uma forma talvez um pouco menos condensada na figura de uma pessoa só, como é o caso do presidente. Afinal de contas, a gente consegue perceber que vários erros do governo são acusados diretamente ao presidente. E a gente sabe que ele também não tem todo esse poder. Tá? Inclusive, pessoal, o poder do presidente dentro de uma república ele é bastante restringido. Vamos pegar o exemplo aqui do Brasil. O presidente ele é apenas o líder, né, de uma das forças do país. Nós temos aqui, né, e vale a gente lembrar, que temos o quê? O executivo, o legislativo e o judiciário, tá bom? E esses três poderes, eles governam, né, o país, tá bom? O que é república, né? República é uma palavra que descreve uma forma de governo em que o chefe de Estado é eleito pelos representantes dos cidadãos ou pelos próprios cidadãos e exerce a sua função durante um tempo limitado. Tá? O que isso significa? É diferente das monarquias, né? Um rei, por exemplo, ele não precisava ser eleito pelo povo. Depois que ele morresse, o seu filho, né, tomaria o quê? O trono e daria continuidade àquela dinastia, tá bom? Mas não se enganem, pessoal. Em muitos momentos ocorreram também golpes, né, para acabar com certas monarquias de algumas dinastias. Dinastias, em outros termos, são famílias, tá? Por exemplo, a dinastia que governou o Brasil era, pelo menos nos últimos momentos, era a dos Bragança, tá bom? Mas olha só que interessante. A dinastia portuguesa, né, ou seja, a família que estava na monarquia de Portugal na época em que o Brasil foi descoberto, era, por exemplo, a dinastia de Avis, tá? Então muitas coisas vão acontecer, muitas famílias que eram herdeiras do trono vão cair e vão entrar outras pessoas, tá bom? Se a gente for entender basicamente como funciona todas essas tretas, né, dentro das monarquias, a gente vai ver que é quase como se fosse uma novela mexicana. Vamos por fim, né, sobre a autocracia, tá? A autocracia, antes de a gente iniciar aí falando sobre o que é o império, significa o quê? Um governo que está quase que centralizado na mão de apenas uma pessoa, tá bom? Autocracias podem existir, pessoal, dentro de monarquias, como eu disse para vocês, que era o caso do reinado, né, de Luís XVI, que era um rei absolutista, tá? Dom Pedro I também teve uma postura absolutista aqui no Brasil. E o que é interessante a gente pensar é que esses regimes, né, da autocracia, eles podem ser organizados de formas distintas. Por exemplo, como países com um governo totalitarista, podemos pensar em ditaduras militares, certo? E até o despotismo, tá bom? Então a gente tem que entender o que? Ditadura. Será que ditadura é algo como a gente sempre entende, como sendo algo militar? Será que ditadura é algo que somente ocorre em países socialistas? Entenderam? Então vamos refletir um pouco sobre isso, tá? O que é autocracia? A palavra autocracia vem do grego e significa governo por si próprio. É um governo político em que as leis e decisões são baseadas nas convicções do governante. Na autocracia, o poder do líder é absoluto e ilimitado, e o governo acaba por ter suas políticas confundidas com as ações pessoais do autocrata com uma personalização do seu poder. Tá? Pessoal, o Brasil, como eu disse para vocês, já viveu um momento, né, de ditadura. Não necessariamente era uma autocracia, mas era um momento em que as pessoas, né, não podiam escolher o seu representante, tá? E apenas a cúpula militar do governo que escolhia entre si quem que seria, né, o novo presidente, tá? O novo chefe de Estado. Hoje em dia, né, nós também podemos perceber outras ditaduras por aí, como seria, por exemplo, na Venezuela, como seria, por exemplo, na Coreia do Norte, entendem? Então, são coisas que a gente deve perceber. Mas ditaduras, será que um ditador,
Será que um tirano, essa tirania, será que ela nos refere somente a coisas ruins? Né? Nós percebemos que em muitos regimes, né, autocráticos há a perca de quê? De direitos, há a perca de liberdade de expressão, a mídia, né, ela não tem liberdade para poder fazer denúncias contrárias ao governo. Isso é algo que é muito preocupante. Mas vale a gente entender que, mesmo que o Império Romano, por exemplo, tenha momentos onde houve um ditador, né, e ele tinha algumas possibilidades de tentar criar manobras para poder melhorar a situação do país, a gente tem que entender que não é algo que cabe, né, no mundo atual. Como que, de repente, podemos abrir mão de direitos, de liberdade de expressão, para que um governante diga que somente ele é capaz de decidir pelo bem, né, da sua nação? Quando a gente começa a perceber que um poder está demais na mão de um único indivíduo, aí a situação é preocupante, não é verdade? Como eu disse para vocês, o poder ele é algo que seduz, tá? E a pessoa ela fica, né, de certa forma, viciada pelo poder. É algo que fascina, certo? Então, dentro da autocracia, a gente pode perceber o quê? Mais uma vez frisando para vocês, tiranias, tá? Ditaduras, tá bom? E também, me fugiu aqui agora, o autoritarismo, ok? Vamos então, pessoal, finalizar aí o nosso conceito de império. Nossa, professor, você me ficou 30 minutos falando isso sobre o tipo de governo para poder agora, no finalzinho, chegar para falar do império e de uma forma bem breve. Sim, pessoal, vamos utilizar o conceito de império da nossa aula de hoje somente para poder encaixar, tá, com o que vocês viram sobre o Império Romano, para a gente poder iniciar agora com os reinos bárbaros, né? Ou seja, os reinos medievais que dão início aí, né, à nossa Idade Média. O que é um império? Império é uma palavra que indica um estado que é governado por um imperador ou uma imperatriz. Olha que interessante, pessoal. Muitas monarquias se tornaram império e muitos impérios depois se tornaram monarquias. Vamos seguir um conceito bem simples aqui para a gente matar rapidinho aqui a nossa aula de hoje. O que é uma nação? Uma nação, a partir de um conceito antigo aí, ela seguia o quê? A lógica de que para haver uma nação, um país, deveria haver o quê? Um idioma oficial para esse país, um governador, né, um governo capaz de administrar todo, né, aquele território, fronteiras, né? Fronteiras era aquele que ia delimitar o tamanho do território, onde ele começava e onde ele terminava, e uma religião oficial, beleza? Essas são 4 características importantes para a gente entender, né, o que era uma nação, mas, né, uma nação bem um conceito de mais ou menos uns 200 anos atrás, só para a gente tomar como base hoje aqui. O império, olha só que interessante, né? Império, império, né? Acho que até a forma de entonação aqui parece mais legal do que a gente fosse falar reino, né? O que é mais legal falar? Um rei ou um imperador, certo? Um imperador, pessoal, ele é um conquistador por natureza, tá? O que diferencia um império de um reino é a política que esse cara vai levar, é o tipo de governo que ele vai ter. Por exemplo, um reino é algo, né, mais organizado, mais estabelecido, possui uma política que é focada ali, ó, em, sei lá, cuidar das coisas dele, né, não se meter em treta com ninguém. Na verdade, pode até ter treta com ninguém, mas vai ter uma coisa que vai separar brutalmente um império de um reino, que é a sua política de expansão territorial, ok? Um império é, por natureza, uma nação que possui uma política de aumentar o seu território, tá bom? Então, um imperador, ele não é somente o rei ali do seu território que fala o mesmo idioma que você, tá? Um imperador, ele é um cara onde o seu poder de governo ultrapassa as fronteiras do seu território original. É um cara que, por exemplo, conquistou outros reinos e outras regiões que falassem idiomas e tivesse até mesmo uma cultura completamente diferente, tá bom? Vamos pegar aí um exemplo dos maiores impérios do mundo: o Império Inca, o Império Romano, o Império Otomano, o Império Português. Olha só, vamos pegar o exemplo do Império Português porque é parecido com, melhor, a nossa herança, certo?
O Império Português, por que era chamado Império? Vamos lá. Portugal. Portugal tinha seu território, né? Ele não ficava ali na Europa, coladinho com a Espanha. Então ele era uma nação, né? Ele tinha um governo, ele tinha um idioma oficial, é o português, e tinha religião que era o catolicismo, certo? No entanto, ele era um reino. No entanto, ele passa a ser um império. Por quê? Porque a política do Império Português era de expansão. De repente, o primeiro território que os portugueses vão conquistar é justamente a África, tá? Eles vão para o continente africano e começam a conquistar pequenos territórios ali, certo? Logo depois, eles conseguem descobrir uma rota para poder chegar à Índia e expandem o seu território, fundando cidades, né, no continente asiático. Logo depois, eles descobrem o Brasil e criam aqui, né, uma extensão do seu território. Ou seja, a presença portuguesa estava em 4 continentes diferentes: Europa, África, Ásia e Brasil, com povos diferentes, com culturas diferentes e com religiões diferentes. Então é isso que define um império, tá bom? Um reino é algo que se estabelece apenas dentro do seu território, com o seu povo, com o seu idioma, com a sua religião. Um império possui o quê? A perspectiva, né, de expansão do território. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vocês vão poder fazer a atividade aí de boa, tá bom? Fiquem bem à vontade para poder estar voltando no vídeo, assistindo de novo, a mandar mensagem no WhatsApp, querer tirar dúvidas, deixar aí alguma sugestão de como a gente pode melhorar. Lembra que esse aqui é somente o primeiro vídeo da nossa aula de hoje. Então, beleza? Não esquece, tá, de se inscrever aqui no canal da escola, ativar o sininho, beleza? Não sei se o sino está aqui, acho que está aqui, né, desse lado. Você se inscreve aqui e ativa o sininho em algum lugar. Eu não sei. Eu sei que, pessoal, tenham uma boa aula, uma boa atividade. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, viu? Beijo, até mais.